Oi pessoal, tudo bem com todos e todas? Hoje eu tô aqui com uma amiga muito especial, a Andressa, sócia da Ana lá na Vínculo. E o que mais? Você também é coach de carreira, né? Isso, eu tenho um projeto, né, chamado Trilhar Carreiras. E nele eu tenho o objetivo, né, assim, de apresentar o tema de carreiras de uma forma mais criativa e inovadora, né, para adolescentes e jovens, para que eles possam fazer uma escolha profissional mais liberdade, foco e realização. E aí a gente está aqui para bater um papo com ela, né? Justamente sobre isso. Eu queria te agradecer muito a presença, a oportunidade, né, de passar um pouquinho para a gente. Eu tenho umas questões assim, como que a gente relaciona essa coisa da escolha profissional, né, que é uma coisa assim que envolve muita pressão externa, né, para aquela pessoa que está ali no momento de tomar uma decisão, de uma maneira mais humana, como que a gente pode relacionar isso também com a não violência, enfim. Então a primeira pergunta, né, que eu queria já pra gente começar isso. Na hora da escolha profissional, quais são assim os principais pontos que a pessoa precisa trabalhar para fazer uma boa escolha, né? Ou uma escolha mais próxima do que ela gostaria de fazer, enfim. Então, para a gente construir, né, esse raciocínio de uma forma mais didática, eu costumo separar em 3 pontos, né, a escolha profissional. A primeira é falar de autoconhecimento. Falar de autoconhecimento na adolescência e juventude é um ponto complexo, né? Ele é complexo para todo mundo, mas acho que nessa faixa etária é um pouco mais difícil, assim, né, de se trabalhar para os próprios jovens, né, os próprios adolescentes e jovens. O que seria o autoconhecimento? Seria eu entender, né, um pouco melhor, né, assim, as minhas habilidades, competências, os meus sentimentos também, que a gente negligencia muito essa parte, né, assim, do sentimento, e do meu poder de tomada de decisão naquele momento, né, porque a gente é convocado a assumir essa responsabilidade, né, assim, é imposto, né, na nossa sociedade que a gente decida o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17, 18 anos. E a tomada de decisão para o jovem, para o adolescente, ela é um pouco mais complexa, porque a gente ainda está nessa fase, numa maturação cerebral, justamente do local que vai fazer a gente ter condição de tomar decisões mais assertivas, né? Isso é um ponto que é delicado também. Ou seja, essa região do cérebro ainda não está pronta? Ela só, o córtex pré-frontal, né, que é aqui, né, que é onde a gente adquire, né, assim, essa tomada de decisão, e a crítica, né, assim, ela amadurece completamente aos 25 anos. Então seria essa idade, né, que a pessoa teoricamente, né, estaria pronta para tomar decisões que envolvam graus de complexidade maiores. Tô chocado, pô. E essa cobrança vem assim muito taxativa numa idade muito anterior a isso, né? Que ainda está nesse processo, né? Assim, de desenvolvimento. Então, para o adolescente, né? Se autoconhecer e explorar as suas habilidades, competências, sentimentos e outras características que podem auxiliá-lo, né, na tomada de decisão, é muito importante para que ele sinta-se mais seguro na hora de fazer essa escolha. De vestibular, de curso técnico, né, assim, ou de aprendiz de alguma profissão, né, assim, informalmente, né, que isso acontece muito também. Aí, o segundo ponto que a gente traz, né, para falar da escolha profissional, seria o conhecimento mesmo sobre as profissões que existem. Hoje existem uma infinidade de profissões e a cada dia aparecem mais, né, assim, com a tecnologia, né, a informação, então tudo é muito veloz. E a questão primordial, que eu acredito que seja primordial nesse aspecto, né, é que tem muita informação, né, muita coisa na internet, você acha vários joguinhos, né, que profissão tal, essas coisas assim, só que fica muito superficial. E aí eu vou me identificar com o estereótipo, né, de uma profissão e corre um risco de uma frustração. Por exemplo, a gente ainda tem profissões que são relacionadas a um status social, né, como médico, advogado, engenheiro, e isso limita muito, né, assim, a escolha profissional. Se a gente fosse se apegar
a esses moldes. E tem aquelas profissões ditas perdoáveis, assim, que são os arquitetos, dentistas, que quando você fala que vai cursar essa graduação, né, ninguém te expulsa de casa, né, assim. E tem aquelas, ainda tem, né, um preconceito amplo, né, com algumas profissões, né, como músico, você vai falar que vai fazer história, filosofia, belas artes, né? Outras, aquelas profissões que têm uma representação social mais relacionadas à arte, à produção intelectual, social, são mais subjugadas. Esses papéis, assim, né, que as profissões ocupam, assim, no imaginário da sociedade, influencia de alguma forma, né, o jovem a tomar aquela decisão. Sim. E hoje eu acho muito legal aparecerem novos modelos de profissão, né, fora dessa caixinha, né, assim, que a gente tem de universidade, fora desse padrão mesmo, né, porque aí pode exercer também mais a criatividade, né, assim, das pessoas para inovar. Dar uma chacoalhada, assim, nessas crenças, né, nesse senso comum das profissões, assim, essas coisas novas que vêm, parece que tá mudando tão rápido que às vezes nem dá tempo, né, das pessoas colocarem aquilo nas caixinhas. Como novas formas, né, de se escolher também, né, a profissão. E o terceiro ponto, ele circunscreve numa parte social e econômica, né, e o significado do trabalho para cada um de nós, porque a gente não pode esquecer que a gente vive num país que tem uma desigualdade socioeconômica muito grande. Não adianta eu falar de escolha profissional, carreira, de trabalho, da mesma maneira para todo mundo, né? Que o trabalho e a escolha profissional vão ter sentidos diferentes para as diferentes pessoas. Eu acredito que seja muito relacionado, né, assim, à cultura e à questão socioeconômica. Pois é, assim, eu queria muito chegar nessa parte, que eu percebo, né, quando eu vejo muitas vezes as pessoas falando de profissão, de empreendedorismo, é que isso muitas vezes é ignorado, né? E é colocado assim para todo mundo que se a pessoa quiser, ela vai ser qualquer coisa, e aí ela vai ser feliz e muito rica, enfim. Eu gosto muito do seu trabalho por isso, eu acho que é um diferencial que você traz, assim, de olhar que as pessoas, elas têm necessidades diferentes, elas vêm de lugares diferentes, né? E o trabalho, como você falou, significa coisas diferentes para cada um. Então eu acho que esse cuidado que torna, assim, seu trabalho muito humano e eu gosto muito de acompanhar por isso. Por exemplo, a escolha profissional, ela vai se dar de uma maneira diferente para um adolescente ou um jovem que precisa auxiliar no sustento da família, né? Então, ele com 17, 18 anos, ele precisa, né, assim, conciliar os estudos a um trabalho, por exemplo, de jovem aprendiz, alguma formação técnica, né, assim, ao trabalho protegido, que são, né, algumas formas, né, de inserção do trabalho do adolescente, por exemplo. E aí ele vai dividir na carga horária do dia dele entre a escola e o trabalho, que o trabalho vai ter uma função de responsabilidade que vai ser diferente, por exemplo, de um jovem que não precisa fazer essa mesma função, né, de ajudar financeiramente a subsistência da família dele. Ele vai poder ter outra compreensão do trabalho e da escolha profissional. Então ele pode se dedicar em tempo integral aos estudos. Ele vai ter uma percepção diferente dessa escolha para ele, né? O peso e o sentido dessa escolha vai ser diferente. E esses dois jovens, né, que você deu de exemplo aí, vamos supor que eles cheguem lá, por exemplo, os dois virem dois médicos respeitados, conceituados, mas o percurso deles, né, para chegar até ali é um percurso completamente diferente, né? Sim. E aí envolve isso que você falou, do sentido, né? Eu acho isso muito forte, assim. Sim. Né, de significar aquilo de uma maneira diferente também. Sim. E aí na hora que você tá, por exemplo, né, você vai atender alguém lá na Trilhar Carreiras, esse é um ponto que você leva em consideração. Sim, aí qualquer trabalho, né, assim, seja em grupo ou individual que eu faça no sentido da escolha profissional com adolescentes e jovens,
A primeira coisa, né, assim, que eu preciso identificar é o contexto socioeconômico daquele grupo, ou daquela pessoa, ou daquela família, né? Para que a gente possa percorrer, né, assim, essa trilha, né, assim, de uma forma coerente com as vivências reais daquelas pessoas, né? E aí, assim, né, essa abordagem, né, que fala que só você querer que você vai chegar lá e desconsidera esses pontos que você destacou, assim, eu acho que elas são muito perigosas, né, e elas inclusive desconsideram estatísticas, né, você vê que as pessoas normalmente não chegam lá, né, as pessoas, dependendo de onde elas vêm, enfim, esse é um assunto polêmico também. Quando chegam, né, a pessoa sai de uma situação mais difícil, mais complicada e chega, né, ela vira capa de jornal, Sim. que acaba sendo uma exceção. Isso é papo até para um outro vídeo, né, só pra gente falar assim. E traz também aquela coisa da comparação, né, que eu acho isso muito desumano, muito violento. Então é só eu querer que eu chego lá, o fulano ali chegou, eu ainda não cheguei. O que tem de errado comigo? Sim. Né? Isso é uma carga, um peso muito grande, né? Sim. Então, quando a gente fala de comparação, o que a gente percebe é que as pessoas normalmente excluem as suas próprias histórias. Não considera, né, o que já viveu, né, como que construiu, né, o sentido em relação ao trabalho, né, a carreira, como que isso foi projetado, né, as escolhas que você fez. E você desconsidera tudo isso e se compara. Se compara e vê a rede social, olha o Instagram, né? Sente aquela coisa horrível e fala, meu Deus, fulano tem tudo, eu não tenho nada. É isso que causa muito desconforto e também, né, assim, até um impeditivo, né, assim, para você se desenvolver de alguma maneira. Porque eu perco minha saúde mental, né, assim, tudo nesse esforço comparativo, me desumanizo, né, vivo aquela angústia muito forte e eu me perco dentro disso. E aí eu não consigo produzir, né, então eu não consigo produzir a minha própria história, as minhas próprias escolhas, né, dentro desse percurso profissional. E aí eu sofro de depressão. Quando você se perde nisso tudo, né, é difícil achar soluções realmente, né, assim, para você desenvolver e chegar onde você quer, né, se você mesmo, genuinamente, o que eu quero. A gente tem muita dificuldade de formular essa resposta, e que não tem que ser uma resposta fixa e linear também, né, que é uma construção, né, se eu posso querer uma coisa hoje, né, e pensar sobre isso, amanhã eu posso rever e falar, não, acho que eu quero ir por esse lado. A gente tem dificuldade de flexibilizar, né, a gente se compara e se cobra resultados que nem são, talvez não sejam aqueles que você realmente quer para você, né? Só por uma cobrança mesmo, assim, externa, né? Você não consegue bancar mesmo os seus desejos, né? Acaba sendo o que eu realmente quero, acaba virando o que esperam de mim, sim. Né? Sim. E isso é muito nocivo, né? Para sua própria realização mesmo, porque realização, é muito difícil falar em realização profissional, a gente sempre pensa numa coisa cinematográfica, né? Quase um filme de Hollywood, né? Mas não, né? É aquilo que você faz no dia a dia, né? São pequenas coisas, a sua construção profissional é mais simples do que a gente imagina. A gente tende a fazer esse holofote, né? Assim, tudo que tem que ser extraordinário. Não, né? Assim, as coisas são o que elas são, é real. A gente machuca, né? A gente sofre, a gente cai, tropeça e começa de novo. E aceitar, né? Assim, essa essência da vida mesmo dentro da trajetória profissional, da escolha, né? Nesse sentido. Bom, então, eu acho que para esse vídeo é informação suficiente, né? A Andressa pode voltar aqui. Ela também está no grupo do Espaço, então você pode deixar suas dúvidas, né? Na medida do possível ela pode responder. Sim. E quem sabe, através dessas dúvidas também, a gente gravar outros vídeos, né? E compartilhe, né? Compartilhe para as pessoas que estão nessa busca, para as pessoas que têm filhos, parentes, enfim, alguém que também está nessa busca. Eu acho que são informações importantes aqui que a Andressa passou pra gente. Então, muito obrigado, viu?
E fala um pouquinho onde a gente pode encontrar você, a Trilhar Carreiras, a Vínculo, enfim. Sim. Antes, né, eu gostaria de agradecer também, né, ao Lucas por esse bate-papo, né, acho que é um assunto muito complexo, que a gente tenta falar, né, dele de uma forma mais real, né, para que a gente possa identificar mesmo isso na nossa vida, né, e dos jovens e adolescentes. Trilhar Carreiras, tem um perfil no Instagram, né, que é @trilharcarreiras, que eu faço algumas postagens por lá. A gente tem o site também, que tem alguns textos, né, é novo o site, então tô tentando agrupar um conteúdo, né, tem alguns depoimentos e alguns textos que eu mesmo fiz, né, tem algumas reflexões sobre escolha profissional e tudo mais. Vocês encontram a Vínculo Psicologia também no Instagram, né, que a gente posta alguns conteúdos também sobre psicologia, e lá tem nossa equipe também de atendimento. É isso. Equipe que eu amo, muito legal. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. E a gente espera você aqui, porque desse tema tem muita coisa que a gente pode discutir e pode tentar humanizar isso daí. Isso mesmo. Não? Beleza. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter chegado até aqui também. E um grande abraço. Tchau, tchau, gente.